Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, nós estamos aqui com o engenheiro civil e diretor técnico da FENORTE, Carlos Augusto Siqueira. Lembrando a você que dicas, críticas e elogios ao programa, programapolemica@gmail.com. E para você que quiser assistir essa entrevista e as demais já realizadas pelo Grupo de Comunicação Terceira Via, youtube.com/programa A Polêmica. Carlos Augusto, vamos reservar esse bloco para falar um pouquinho de política. Ano que vem é um ano eleitoral e as articulações políticas pré-eleitorais já estão sendo feitas por todas as siglas partidárias. Você também hoje ocupa a cadeira de vice-presidente do PSDC, aqui em Campos dos Goytacazes. E eu queria que você mostrasse para a gente qual é a leitura que você faz do cenário político campista. Bom, em primeiro lugar, nós temos uma diversidade muito grande de pré-candidatos colocados à opinião pública para que seja avaliado e que possa chegar até as eleições de 2016. Na minha opinião, eu acredito que essa quantidade enorme de candidatos vai se diluir, vai desaparecer ao longo desse processo pré-eleitoral. Não há como se manter essa quantidade de candidatos, principalmente que esta eleição que vai acontecer em 2016, ela será diferente de tudo aquilo que já aconteceu até então. Por quê? Em primeiro lugar, o tempo, a temporalidade dessa. Nós teremos 45 dias para uma campanha eleitoral em que toda a mídia e todos os órgãos de fiscalização estarão muito atentos às operações financeiras, principalmente dos comitês eleitorais, os comitês financeiros das candidaturas, quer de vereador e quer das candidaturas majoritárias, em função de tudo isso que nós estamos vivendo nesse país, Lava Jato, Petrolão e tudo mais que a gente... Zelote, todo dia aparece uma operação nova. Agora mesmo eu estava lendo na Folha de São Paulo e fiquei surpreendido que o Teori Zavascki disse que nós ainda não vimos nada. Muito mais está por vir à medida que se aprofunda essas investigações. Então, quer dizer, as eleições de 2016 elas serão ímpares. Nada igual ao que vai acontecer agora. Nós, dentro da estrutura partidária, estamos nos preparando para isso. Nós entendemos também de que o quadro que está colocado ali, os atores que vão participar desse cenário eleitoral, eu acredito que ainda não esteja fechado o elenco. Acho até que muito provável que possam surgir novos intérpretes, porque muitos irão sucumbir ao longo dessa caminhada, não por demérito ou por qualquer próprio sistema outra questão. E principalmente, você não faz uma campanha eleitoral sem recurso financeiro. Aquela forma que era feita até a última campanha eleitoral não vai acontecer mais. O telespectador pode estar atento que cada vez mais você mesmo, que está em casa aí nesse momento, vai ser um agente importante do sistema de fiscalização eleitoral. A partir do momento do advento da pluralidade da comunicação, hoje dos meios, das redes sociais, WhatsApp, Facebook e tudo mais, você mesmo pode desenvolver esse processo de fiscalização e denunciar a justiça eleitoral. Com mais rapidez até do que os próprios fiscais, que não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje nós vivemos num mundo Big Brother. Todo mundo, todas as ações, você tem um celular, você tem um smartphone, você tem um iPhone, que você possa gravar uma atitude suspeita cometida por qualquer eleitor. Então todo mundo vai ficar com o pé atrás. É preciso que as pessoas tenham a exata noção do processo eleitoral, do sistema democrático que é implantado no nosso país. Não tem como o poder econômico suplantar, muitas das vezes, a boas propostas programáticas, com cunho eleitoral que seja, mas que ela é desmontada, destruída por um sistema financeiro muito corrosivo ao nosso país, ao nosso município, as eleições serão municipais, que faça com que os políticos se tornem reféns dos grandes organismos, quer da questão bancária, quer da questão das empreiteiras e tudo mais. Então,
nós vamos ter que repensar, e o PSDC de Campos está discutindo isso com muita clareza e com muito afinco, para que a gente tenha uma campanha limpa, transparente, e que ao final, se Deus quiser, com o sucesso que nós almejamos para os nossos candidatos, nós possamos ter uma prestação de contas absolutamente transparente e tranquila. Você estava colocando essa questão do investimento, que não se faz campanha sem recurso. Essa decisão agora que impede as empresas de fazerem doação, pessoa jurídica, isso, na sua opinião, equilibra o jogo político ou vai facilitar aquele investimento por fora? Você acha que isso melhora ou piora o sistema? Olha, eu diria a você que melhora, mas ao mesmo tempo vai fazer que os desesperados, aqueles políticos, e aqui na nossa região, ele se prolifera, que só sabem trabalhar eleitoralmente com dinheiro, vai fazer com eles se aflijam e corram para cometer erros que possam ser cruciais nas suas campanhas eleitorais. Eu entendo que esta eleição, Cláudio, ela será uma eleição muito personalista. O eleitor vai escolher muito bem o candidato que ele vai querer que cuide dos destinos do seu município e os vereadores que vão estar na Câmara dos Vereadores nos próximos 4 anos. Por quê? Porque tudo que nós estamos passando, né, de presidência da República, de governadores, de prefeitos, de vereadores, isso está muito claro hoje para a população. Então, o eleitor vai olhar o candidato, o seu perfil, o que ele já fez, o que ele não fez, e vai ser um pouco deixado de lado as máquinas, as estruturas, as oligarquias partidárias que foram instaladas no país, no estado e principalmente na nossa região. Eu acho que vai ser uma oportunidade de você fazer um exercício transparente da democracia no nosso município. Carlos Augusto, acho perfeitamente a abordagem sua perfeita, mas é a questão, nós vivemos hoje uma crise ética, né? Uma crise moral, o país passa por isso. Quando você coloca que a possibilidade da identificação personalista das pessoas ano que vem, que a pessoa quer votar na pessoa, isso vai incluir também uma peneirada, vamos dizer assim, nas pessoas que não estão conseguindo, no meio político, manter uma ética, uma moral que passe para a sociedade uma segurança. Eu acho que as pessoas também irão procurar esse ato, esse vazio, essa falta que tem hoje da ética e da moral, da pessoa ética, da pessoa moral. Quando eu comecei a militar politicamente, a questão ideológica era muito clara. Primeiro que você tinha praticamente 2 partidos, era Arena e MDB. Depois, com a abertura, com o fim da repressão que aconteceu no nosso país, surgiram outros partidos e eu particularmente sempre fui muito adepto do PDT e a gente tinha uma liderança, que era o ex-governador Leonel Brizola, que conduzia o partido e as suas gestões governamentais com uma doutrina partidária muito clara. Nós estudávamos o estatuto do partido, nós tínhamos cursinhos que eram ministrados pelos os mais antigos, os membros do diretório do partido, e fazia com que a gente seguisse uma doutrina partidária. Lamentavelmente isso se perdeu. Hoje não existe mais ideologia nesse país. Infelizmente, essas pessoas que ingressaram no PT quiseram fazer desse país um curral eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Isso fez com que se desacreditasse naquele conceito de esquerda e de direita. Hoje nós não temos mais isso. Isso vai caminhar cada vez mais para uma eleição estritamente personalista. Então, o candidato ele tem que ter uma ficha absolutamente limpa do ponto de vista da sua atuação enquanto político e principalmente enquanto cidadão. A lei já diz que você precisa ter uma ficha limpa, você não pode ter nenhum processo transitado em julgado com condenação e tudo mais, mas hoje vai ser muito claro isso. As pessoas vão buscar isso, o eleitor vai buscar isso. E é preciso que a gente tenha candidatos, e nós dentro do PSDC estamos buscando isso, pessoas que tenham uma vida absolutamente limpa
para que possa ser colocado para a sociedade e que a gente não tenha surpresas desagradáveis lá na frente. Carlos Augusto, acompanhando esse período pré-eleitoral, surgiu em Campos, eu acredito que não seja só em Campos, essa necessidade do novo. Eu queria que você me dissesse, dentro da experiência que você tem de várias eleições, esse novo em Campos é novo na essência ou ele precisa ser um novo / experiência? Ou que novo é esse? Qual o conceito que a gente tem que dar, até por questão de responsabilidade, para esse novo que se busca? Bom, se tem discutido muito a questão do novo, mas se tem se voltado muito pela questão da idade. Eu acho que a questão da idade não é fundamental para você ser um bom ou um mau gestor. Eu tive a possibilidade de participar de algumas gestões a nível de governo, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, e eu posso dar aqui o meu depoimento para você, telespectador, com absoluta tranquilidade. Um governo não se faz exclusivamente em função do seu gestor. O que se faz um bom governo chama-se equipe. E o que se tem que se montar é uma equipe com técnicos que tenham competência para desenvolver aquela determinada função que lhe foi confiada. E, lamentavelmente, isso não acontece. Você é obrigado a atender às necessidades de cabos eleitorais, de pressões de vereadores, ou no caso da esfera estadual, de pressões de deputados, e indicar, às vezes, pessoas que não estão aptas a desenvolver aquela atividade para que lhe foi confiada. Isso tem que mudar, nós temos que entender que não basta apenas e tão somente ser novo na idade. O que eu diria a você, Cláudio, que o mais importante é que você não pense muito na questão do novo jovem, mas eu acho que o mais importante chama-se inovação. O que nós temos que praticar e desenvolver um programa de governo, tanto no nosso partido como nos demais partidos que compõem a grade que vai disputar a eleição em 2016, é que se proponham programas de governo que inovem, que apresentem soluções inovadoras. E não necessariamente você pode ter uma pessoa com 18 ou com 23 anos para gerir esse projeto, e nem uma pessoa com 70 anos que não tenha mentalidade inovadora e que possa construir uma equipe que possa desenvolver esse projeto de inovação. A nossa cidade, por exemplo, a nossa região de uma forma geral, a gente precisa pensar isso aqui como uma região metropolitana. Hoje nós temos uma âncora dessa região, que é o Porto do Açu, em que nós temos problemas seríssimos de mobilidade para de acesso ao Porto do Açu. As rodovias são as mesmas, os caminhos são os mesmos, as caixas, que são as larguras dessas rodovias, são as mesmas, e com uma atividade intensa que vai começar a acontecer a partir do advento da operação do Porto. Para você ter uma ideia, hoje, neste momento, para você chegar ao Porto do Açu, você tem que cortar a cidade de Campos. Foi feita num bom momento, foi feito a Arthur Bernardes, foi feito a rodovia dos ceramistas, mas ainda assim existe um trecho em que você é obrigado, ali no Jockey, você é obrigado a cortar uma área densamente populacional, que pega ali, no caso do ceramista, Donana, Bela Vista, Jockey, Penha, que você é obrigado a cortar um tráfego intenso e muito pesado, com carretas imensas trafegando na área urbana do município. É preciso que se tenha convicção, por exemplo, na questão da implantação do corredor logístico, não basta ficar somente no papel, porque nós, campistas, o povo de São João da Barra, Quissamã e outros municípios que estão no redor, no entorno do Porto do Açu, não podem sofrer com essas consequências. Se você não pode fazer um porto com a magnitude que é o Porto do Açu, um dos maiores portos da América Latina, fundamental para o desenvolvimento desse país, finalmente esse país acordou, principalmente para a questão da navegação de cabotagem. Nós temos uma costa imensa, temos que tirar esse volume de cargas pesadíssimas que trafegam pelas nossas rodovias, deixar as rodovias para os ônibus mais livres, né? E para os veículos. Esse país cometeu um equívoco histórico de abandonar as ferrovias. Graças a Deus, hoje,
estão cada vez mais pensando, e principalmente na nossa região, na questão da implantação de novas ferrovias, para que você tire esse tráfego pesado das rodovias, e tudo isso faz com que a gente possa ter uma solução de mobilidade urbana que seja importante para a nossa região. E nós ainda temos 3 minutos para fechar esse bloco. Eu queria fazer uma pergunta a você. Você colocou a importância das câmaras de vereador com todo esse projeto, todo esse boom do Porto do Açu. Então as pessoas precisam se preparar. E o que nós temos observado, principalmente na nossa cidade, é uma Câmara de Vereadores um pouco leniente, quase que uma sala de estar do Poder Executivo. Uma nova Câmara, talvez com alguns mesmos integrantes ou com novos integrantes, o que ela precisa fazer para resgatar da sociedade a respeitabilidade e encarar esse novo momento econômico? Primeiro tem que partir do Executivo. Apesar de serem poderes diferentes, mas a ingerência do Poder Executivo no Poder Legislativo, principalmente atualmente na nossa cidade, é muito grande. Hoje, o Poder Legislativo do nosso município, ele é um curral eleitoral do Executivo, né? Há um massacre de ideias, a gente tem assistido verdadeiras atrocidades do ponto de vista da legislação que estão sendo cometidas naquela casa de leis. Infelizmente, os vereadores não têm cumprido o papel para que os eleitores o colocaram lá, e faz com que a gente tenha assistido espetáculos deprimentes naquela casa de leis. Isso eu tenho certeza que a população está enxergando. A gente reconhece que o modelo que é implantado no nosso país, essa democracia, ela é muito nova, o país é muito novo, a gente vai aprender apanhando. Essa crise que está instalada aí no nosso país, com um reflexo muito grande na nossa região, em função da questão do petróleo, nós ficamos dependentes da questão do petróleo. É preciso que a gente busque alternativas para o desenvolvimento industrial da nossa região. É preciso, fundamentalmente, que a gente olhe a vocação do nosso município para a questão rural. Foi absolutamente abandonado pelo nosso município. O orçamento da Secretaria de Agricultura, e não tem nenhum vereador que possa promover uma emenda para poder corrigir esse crime que se faz para a nossa região. Hoje, Cláudio, você tem andado muito, eu sei disso, com o seu programa. Eu tenho também andado muito em função das minhas atividades à frente da FENORTE, e visto de que o produtor rural, aquele que está lá no campo, antigamente, ele saía porque não tinha água para os animais beberem. Hoje, ele está deixando o campo porque não tem água para ele beber. Perfeito. Ele beber. Então, é preciso ter uma política agrícola voltada para resolver essa questão. Cada vez mais, em função do aquecimento global, efeito estufa, essas coisas, Perfeito. Essas questões todas estão reduzindo a intensidade de chuvas em nossa região e no mundo como um todo, e ninguém está se preparando e se precavendo para isso. Perfeito. Nós estamos aqui com Carlos Augusto Siqueira, vamos ao intervalo e já voltamos.